Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Como diz o pastor Rezende, tem muita gente aqui, né, irmão? Tem muito irmão. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês puderem abrir suas Bíblias, eu peço a atenção dos irmãos. Primeiramente a Deus, né? Depois ao pastor Edilson, pelo convite, aos demais obreiros que estão na nossa retaguarda. João capítulo 19, nós vamos ler o 17, 18 e o 19, 17, o 18, 19, depois o 28, 29 e o 30. Esta mensagem, irmãos, eu ministrei esses dias lá no Jardim Iracema 2, e os irmãos, eu sei que os irmãos creem. Eu tinha uma outra mensagem, mas hoje pela madrugada eu sonhei com essa mensagem. Eu tive que, tá? Eu não gosto de repetir mensagens, mas um amigo meu já me disse, um pastor, que a mensagem só fica boa quando ela é pregada 3 vezes. Então, né, mas aí eu sonhei com ela na madrugada e resolvi compartilhar com vocês. João capítulo 19, 17, ele diz assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Verso 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebeceram de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Verso 30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te apresentar, Senhor Deus, esta mensagem ao Senhor, e te pedir que o Senhor dê direção nesta noite, que ela encontre corações, que possamos sair daqui de forma diferente que entramos, possamos sair daqui fortalecidos para essa jornada que nós temos que caminhar contigo. Nos abençoe em tudo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Todos nós sabemos, irmãos, que o credo dos apóstolos, ele declara sem rodeio que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. Esses 4 pontos aqui, para aqueles que desejam os céus, é importantíssimo, né? Esses 3 acontecimentos, eles são descritos em João, do João 19, de 17 ao 42. Tanto os fatos ocorridos, quanto os motivos por trás destes são importantíssimos. Por isso que é sempre bom nós termos ele para aqueles, né, para nós que estamos querendo ir para o céu. É importantíssimo. O primeiro ponto que nós vamos tratar é justamente Jesus foi crucificado. Quando Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, ele entrega Jesus aos líderes religiosos, e com a ajuda dos soldados romanos, eles levam Jesus para ser crucificado. Todos nós sabemos essa história, né? Aprendemos desde quando nós entramos na igreja, que nós temos essa história contada. E de acordo com Cícero, ele é um filósofo romano, a crucificação, para ele, naquela época, ele explica, que era o modo mais cruel e vergonhoso dos castigos. Cícero afirma com todas as palavras: não tinha modo mais cruel
e mais vergonhoso de morrer naquela época. E é dessa forma que eles conduziram o nosso mestre ao nosso Senhor Jesus. Nenhum cidadão, né, romano poderia ser crucificado daquela forma. É claro que tinha as suas exceções, a gente sabe disso, mas nenhum cidadão romano, né, porque naquela época a gente sabia que o domínio estava sobre Roma, e eles determinavam qual era a forma. Tinha muitas formas de morrer, mas crucificado era muito cruel. Os gregos não entendiam, os romanos muito menos. Por que o meu rei, o seu rei, morreu desta forma? Se era, né, tão vergonhoso. Essa pena, irmãos, era reservada aos criminosos sórdidos. Uma pena para criminosos. O que é um sórdidos, né? Interessante de saber. É uma pessoa repugnante, asquerosa, suja, sem reputação. E nada disso chega nem perto do nosso Senhor Jesus. Uma pessoa, um criminoso sórdido, pessoa repugnante, asquerosa, suja, sem reputação. E a gente sabe que nosso Jesus é cheiroso, né, irmã Fátima? Perfumado, cheiro de mirra, aloé. Mas eles tratavam dessa forma. E representava nos tempos Pilatos, que era o governador. E naquele tempo, com certeza, Pilatos, através da crucificação, levou a vergonha, a rejeição e o sofrimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus transformou esse significado, a cruz, como um símbolo de glória e de vitória. Eu vou repetir novamente para você, o glória ser mais forte ainda, para a gente encher essa casa de glória. Jesus, ele transformou, ele mudou o significado daquela morte da cruz, ele mudou para um símbolo de glória e de vitória. Quando nós oramos para a cruz e vemos que ela está vazia, para nós é uma alegria muito grande. Quando nós olhamos para o túmulo, ele está vazio, é uma alegria muito grande, irmãos. Saber que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, ele tinha avisado, mas a gente lê o texto e vai perceber que nenhum dos discípulos, eles acreditaram, porque eles foram procurar Jesus no túmulo, a fim de levar incenso, perfumes, uma coisa que já tinha feito por José de Arimateia, por Nicodemos. Madalena foi a primeira a chegar lá, né? Ela chega para fazer todo esse processo. E o que o anjo diz? A quem tu procuras? Aquele que tu procura não está entre os mortos, ele está vivo e está aqui nesta noite para ser adorado, glorificado e exaltado acima de todos aqui na terra. Esse é o nosso Jesus. Eu sei que ele está aqui nesta noite. Nós já sentimos a presença dele. E nós sabemos que ele tem toda a liberdade para passear no meio da igreja, curar, batizar, fortalecer. Ele tem liberdade, porque a igreja é dele. Ele é quem manda, o grande aqui é ele, o maior é ele, a glória é dele. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Oh glória. Jesus, ele transforma a cruz em um símbolo de vitória. Os criminosos daquela época, todos eles, os romanos dizem que eles tinham que ter uma placa descrevendo o seu crime. Todos eles tinham que ter uma placa discriminando. Mas o texto de João, se nós formos ler, e tem alguns originais que não estão na Bíblia, que foram encontrados, que vai dizer que Pilatos tentou de todas as formas não condenar. Pilatos tentou de todas as formas, mas ele não tem pecado, ele não vejo nada nesse homem.
Mas o judeu disse assim: crucifica-o, morte a ele. Se tu não fizer isso, tu vai ser punido. E Pilatos: olha, não estou vendo, não encontrei nada. Aí Pilatos, pela imposição dele, é claro, porque Jesus chega para ele: olha, poder nenhum tu tens se não for dado dos céus. Ele bota uma placa com o seguinte dizer: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. E os religiosos: não coloca. Não temos ele como Deus, como rei. Nós temos César, mas ele não. Aí Pilatos vai dizer, como dizia minha avó: eu escrevi e está escrevido. A minha avó falava assim, né? Escrevi e está escrito. Vocês não querem, mas no jardim Iracema, setor 16 quer. Ele é o Rei dos Reis. Vocês não querem, mas nós queremos, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Jesus o Nazareno, o Rei dos Reis. Essa era a placa que tinha na cruz. Jesus, ele foi crucificado fora da cidade, né? Chega a informação de que é 1 quilômetro. E Jesus, ele coloca o partíbulo nas costas, porque ele não levava a cruz, né? A informação que nós temos é essa, de alguns teólogos, né? Que ele não levava a cruz ficava lá, e ele levava o partíbulo, e ele foi. E naquela época as ruas eram muito estreitas, quem é do interior sabe, ruas muito estreitas, e ali ele estava muito próximo do povo. E Jesus, ele foi cuspido, foi humilhado, né? Escarrado ali, muitas coisas aconteceram. Jesus passa pelo meio. Chega a informação também que era 60 quilos. E ele vai ali até determinado local, e ali eles pegam o martelo e batem. E a informação que tem aqui não é nas mãos, na palma da mão, é aqui no pulso, porque se coloca aqui, quando ele fosse para frente ela ia junto, porque é muito frágil, mas aqui não, é mais resistente. Agora imagine só que colocando aqui tem muitas veias, né? A Lília está ali, a enfermeira sabe disso. Saudade de você, Lília, faz tempo que eu te vejo, minha conterrânea. Então a gente sabe que doeu muito ali, e aqui se encontra muitos vasos. Jesus sangrou muito, imagina a dor nas mãos, nos pés. E Jesus passou tudo isso por mim e por você, irmãos. Porque Adão, que era para ser o nosso protetor, para nos guardar, ele falhou. E todos que vieram depois também falharam. Mas o nosso rei não. Tudo foi por mim e por você. Todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, Jesus, ele precisava pagar um preço. E o preço foi com sangue. E ali é cravado. O fato de Jesus ser crucificado, irmãos, com ladrões, só aumentou a vergonha. O fato de Jesus ser crucificado com ladrões só aumentou a vergonha. Mas tudo isso para se cumprir uma profecia de Isaías 53, que todos nós conhecemos, que foi Deus, né, que teve o prazer de moê-lo. Foi Deus que permitiu. Se Deus fez algo na tua vida, uma profecia, tem algo profético na tua vida, irmão, crê, tenha certeza, porque ela vai se cumprir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas fica na dispensação. Fica na dispensação, porque vai se cumprir. Só faz aquilo que Deus quer, só obedece. Os líderes religiosos, os povos, estavam enfurecidos. Os religiosos daquela época, irmãos,
o povo estava enfurecido, porque os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles tinham feito a cabeça, como diz hoje nossos jovens, ele entrou na mente daquele povo para que crucificasse Jesus. E eram muitos insultos, muitos insultos. E é isso que está acontecendo com a nossa geração. A gente precisa usar o capacete da salvação, porque está vindo muita coisa e está batendo de frente com os nossos jovens. Mas não é só nossos jovens, não é nossas crianças, são os adultos que estão se deixando levar por essas coisas do mundo. Por isso nós temos que estar sempre próximo do Ribeiro, sempre fortalecidos. E eu louvo a Deus porque você está aqui. E eu creio que se você está aqui, você está frequentando o culto de doutrina, você está frequentando a escola bíblica dominical, porque é só assim para nos fortalecer contra essas coisas que vêm no mundo, e elas estão nos influenciando. Nós temos que ter muito cuidado. E naquele tempo os religiosos, eles entraram na mente do povo, e o povo proferia insultos ao nosso Salvador. No Salmo 22, que é um salmo de Davi, eu amo Davi, irmãos, eu amo Davi de uma forma que a gente aprende muito com Davi. Mas ele no Salmo 22, ele vai nos passar, nos descrever qual é a imagem que estava acontecendo naquele ambiente, naquele local, porque eu sei que ali tinha muitas pessoas, e Davi, ele vai usar uma imagem de animais, ele vai usar os animais, os touros, os leões, os cães aqui não são os nossos pets de hoje, né? Não são nossos pets, são, naquela época eles se alimentavam de corpos humanos. Touros nós conhecemos, leões também. E no Salmo 22, o capítulo 2, ele assim, Davi vai dizer assim, apontando para Jesus, para aquele momento da crucificação. Olha só que interessante, irmãos, muitos anos atrás, Davi já estava apontando para Jesus. Ele diz assim, naquele momento da crucificação: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Isso é Davi, num cântico lá atrás, dizendo que muitos touros estavam cercando Jesus ali. Fortes touros, porque, irmãos, eu não sei se você teve essa oportunidade de estar com uma pessoa manifestada, e ali ela chega para você, ela diz tanta coisa: eu vou acabar com a tua vida, eu vou te destruir teu casamento, destruir tua vida. Ele fala tanta coisa, mas se nós estivermos firmes no propósito de seguir o Senhor Jesus, nada vai nos acontecer. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode tentar o que quiser, e ele, às vezes, ele sai, meu Deus do céu, uma coisa, não sei se você tem essa experiência, é muito forte isso aqui. Mas às vezes, do nada, a pessoa olha para você e diz: eu não gosto de ti, eu quero que tu... Mas por que? Eu não fiz mais nada contigo, eu não faço nada contra você. Mas a pessoa tem ódio, a pessoa lhe persegue, mas ela lhe persegue pelo amor que você tem a Jesus, porque nunca vai ter essa amizade, irmãos. Tiago vai nos orientar, nos dizer: quem quer ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus, e quem vai ser amigo de Deus vai ser inimigo do mundo. Essa amizade aí, irmãos, tá? Cuidado. Não estou dizendo que a gente não possa ser amigo das pessoas, tá? Mas que você seja a voz forte. Fala de Jesus, fala do amor de Cristo, faz a pessoa conhecer Jesus, porque
Às vezes os irmãos dizem assim: pastor, mas a igreja não quer evangelizar, a igreja não quer. Eu digo: irmão, só quem evangeliza é quem é discípulo de Jesus. Se você fala do amor de Deus para as pessoas, se você evangeliza, ou na quarta, ou no sábado, no domingo, ou no seu trabalho, no seu colégio, na rua, para o seu vizinho, é porque você é discípulo de Jesus. Se você ainda não é discípulo, a chama não arde no seu coração. Mas no dia que você é seguidor, discípulo de Jesus, aí você vai ver a chama arder no seu coração. Não vai precisar o pastor convidar, não vai precisar o pastor insistir: olha, amanhã tem evangelismo. Olha, não. Você mesmo no seu coração dizer: eu preciso falar do amor de Cristo para você. Eu preciso falar do amor de Cristo para você. Porque você está a passos fortes do inferno. E eu não quero que você vá, porque eu te amo. Então, no verso 13, ele diz assim: abrem contra mim a sua boca, como um leão que despedaça e que ruge. E nós sabemos o quanto um leão é poderoso, irmãos. Nós sabemos disso. No verso 16, ele diz: pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cercam, transpassaram as mãos e os pés. Livra-me da espada e a minha vida do poder do cão, do animal. No verso 21 ele diz: salve-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. É só para você ver, para você entrar na cena do que estava acontecendo ali. Nos insultos que ele apontava: se tu é Deus, desce daí, salva-te a nós. Só um dos que ele falava. Você conhece esse texto. Mas ali, próximo da cruz, estavam, ao pé da cruz, João, o discípulo, Maria, mãe de Jesus, e Salomé, a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Elas estavam lá. Mateus 27, 55 vai nos dizer também: estavam ali também, de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para lhe ouvir. Agora eu lhe digo: que coragem dessas mulheres, né? Que coragem desse discípulo. Que coragem, irmãos. Jesus, o povo proferindo insultos contra Jesus, e eles lá, alguns mais próximos, que era João, Maria, Salomé, mulher de Clopas, Maria Madalena. Algumas estavam mais afastadas, que Marcos vai nos dizer que eles estavam lá. Mas mesmo assim estavam lá, e era muita coragem, porque podia sobrar para eles também. Mas aí, irmãos, tinha aqueles que estavam escondidos, tinha aqueles que estavam distantes, que tinham abandonado. Aonde é que nós estamos? Nós estamos próximo à cruz? Estamos meio afastados ou escondidos? Onde é que nós estamos? Responda aí você mesmo para o Espírito Santo de Deus. Você responde ao Espírito Santo, se você estava ao pé da cruz, um pouco distante, ou estava escondido. Porque o que parece, irmão, nós temos muita gente aí, crentes escondidos. Muitos, poucos estão ao pé da cruz. Nós podemos entender também que 5.000 estavam lá no monte lá na multiplicação dos pães. 5.000. Depois Jesus aparece para 500. Já diminuiu um pouco, né? No cenáculo estavam 120. 70 foram evangelizar. 3 estavam no monte da transfiguração. Só um na cruz. Mas tinha mais mulheres. Tinha mais mulheres. Mulher forte, né, irmãos? Parabéns para elas. Mas nós precisamos também. Porque João, o apóstolo que estava lá, você viu que ele foi tirado de muitas coisas, muitos livramentos. Ele morreu por morte natural. Não que os outros não tenham mérito em todo o texto, né? O segundo ponto
Jesus foi morto, é fato. Mas eu quero dizer para você que todo aquele acontecimento, Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele se encontrava inteiramente no controle enquanto obedecia à vontade do Pai. Jesus estava no controle de tudo, irmãos, tudo. E estava ali obedecendo a Deus. Obedecendo. Eu não tenho nada contra, irmãos. Não me leve aqui a mal. Às vezes a gente está no culto, né? Até levanta a mão. Aí o irmão diz assim: levante sua mão, eu vou profetizar aqui uma bênção. Aí a gente fecha a mão aqui. Vou conquistar a minha bênção. O irmão profetizou. Mas não estou obedecendo. Porque o interessante é obedecer. Porque eu não creio que tenha bênção para desobediente, irmãos. Porque lá em Deuteronômio tem: aos que obedecem, assim. E os que desobedecem, aí a lista é grande. Os acontecimentos. Mas eu até levanto a mão em respeito ao pregador, né? Mas é preciso saber se realmente estou obedecendo aquilo que, né? Obedecendo a Deus. Porque às vezes eu não obedeço nada, recebo tal. Enquanto estava na cruz, Jesus faz 7 declarações. Bem rapidinho aqui. Jesus está lá pendurado e ele faz 7 declarações que é interessante. Eu até citei para uma jovem esses dias. Eu estava aqui na sede, irmãos, sentado aqui, domingo, culto maravilhoso, a convite do pastor Edilson. Estava sentado ali. Quando eu levanto, eu vejo uma jovem, não sei nem se ela está aqui, lá da nossa congregação. Eu vejo ela ali. Aí eu saio aqui do caminhando com ela. Deu uma chave no meu coração. Eu disse: ela está magoada no mais profundo do coração dela. Saí ali, conversei com ela. Fui para casa, segunda-feira me incomodou. Ontem à noite eu chamei ela para conversar. Uma mágoa, irmãos. Ela disse: pastor, ninguém sabe dessa mágoa que eu tenho no coração. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E é preciso você reconsiderar. Por quê? Porque Jesus diz assim: olha, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Estão dando insulto para ele, crucificando ele, falando dele, cuspindo nele. Ele diz: eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa eles. Irmão, é muito maravilhoso a gente aprender com Jesus, irmão. Jesus disse: aprendei de mim. Vocês sabem o versículo, é muito lindo isso aqui. A segunda frase, Jesus respondeu-lhe: Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz para o ladrão que estava do lado dele. Aos 45 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, está lá o homem, né? Eita. O Júnior acabou de falar, ele não fez nada, mas ele, né? É maravilhoso demais. Terceira palavra que ele diz assim: e disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, falando de João. João, aí está a tua mãe. Porque Maria já não tinha José, perde o seu filho mais velho, Jesus. Aí quem vai assumir? João, que é uma pessoa também experiente também. A quarta coisa que ele diz na hora nona, Jesus ele brada em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns teólogos vão dizer que era aquele momento que estava caindo sobre os pecados, sobre Jesus. Aí Deus disse assim: eu aí não estou nesse negócio não, porque eu sou santo, santo, santo. E todas as vezes que a gente se consagra ao Senhor, diz: eu estou nesse negócio aí, eu estou na tua vida. Mas quando a gente se suja com as coisas do mundo, Jesus diz assim: eu não estou nesse negócio aí não. Porque na Bíblia está escrito: se limpe mais. Se for para se sujar, se suja mais. Mas eu creio que nesta noite o povo que está aqui vai se limpar muito mais, com a vida consagrada ao Senhor. Depois Jesus, sabendo que todas as coisas estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, ele diz: tenho sede.
Depois então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A sétima coisa, Jesus, clamando em grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. A morte não matou Jesus. Jesus se entregou, irmãos. A morte não tem poder sobre o meu Jesus. A morte não tem poder sobre a nossa vida, porque se nós morrermos hoje, estaremos com Ele na glória, para toda a eternidade. Toda a eternidade. Quanto tempo, pastor? Toda a eternidade. A morte não tem poder. Poderia até cantar aquele hino 545, mas não dá tempo. Não dá, senão a gente canta ele agora. Alguns incrédulos, irmãos, inventaram a ideia de que na verdade Jesus não morreu, mas apenas desfaleceu na cruz. Depois voltou a si quando estava no ar fresco ali no túmulo. Mas isso não tem sentido, porque nós temos muitas testemunhas. Nós temos o centurião, nós temos José de Arimateia, temos Nicodemos, temos Maria Madalena, Pedro, os apóstolos. Temos muita gente. Terceiro ponto, ele é sepultado. Os líderes religiosos fizeram de todo o possível para apressar a morte de Jesus, porque era sexta-feira e sábado, a partir das 18 horas era sábado, e eles queriam comemorar. Mas Jesus estava no quê? No controle. Nenhum osso dele foi quebrado, porque naquele tempo, se demorasse a morrer, eles quebravam as pernas, quebravam o braço. Mas no nosso Jesus eles não tocaram, porque estava lá para que se cumprisse o quê? As Escrituras. E ele se entregou na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Mateus, Lucas e João dizem que o túmulo era novo, nunca tinha sido usado. Foi cedido por José de Arimateia e por Nicodemos, mesmo que fossem discípulos ocultos, né? Mas eles estavam ali. Essa doação aos discípulos, Jesus, porque eles eram ocultos, porque se não tivesse tido o túmulo novo, irmãos, eles tinham pegado o corpo de Jesus e jogado no lixão. Eles tinham jogado Jesus lá no lixão, e lá ninguém ia atrás nem nada. Só que Deus não é pego de surpresa. Deus prepara todas as coisas. Na tua vida Deus sabe todas as coisas, irmão. Está tudo preparado. Tudo preparado. Tudo. Porque com certeza Nicodemos e José, eles examinaram o Antigo Testamento, e tudo apontava para quem? Para essa profecia messiânica de se cumprir em Jesus Cristo. Por certo, eles consideravam ele como o Cordeiro de Deus. Aí logo depois disso começa o quê? A perseguição. Logo após isso começa a perseguição. E o que vai ser o diferencial? A unidade. A igreja estava o quê? Unida. Aqui vai ser o diferencial. A igreja está unida em quê? Em oração. Lembra de Pedro? Pedro está lá preso. A igreja está onde? Orando. Diga orando. Mais forte. Estava orando. Pedro sai, o anjo tira ele lá, o portão lá hiper, super protegido. Ele com a maior facilidade tira, chega lá, tem uma jovem. Pedro está lá fora. Não, está vendo visagem. É impossível. Não pode ser Pedro, ele está lá por trás de 3 portões, não sei quantos guardas, não sei o que. Não pode, é impossível. Irmão, deixa eu te dizer, não é impossível para Deus, irmãos. Não é impossível.
Eu lhe digo uma coisa: o primeiro milagre de Jesus foi a transformação. Jesus tem poder para transformar a tua família, transformar a tua vida. Ah, tem? Não tem, porque todo o poder foi dado na mão dele, debaixo da terra, em cima da terra e nos céus. Todo o poder. A igreja tem que estar em oração, irmãos. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós precisamos estar orando. E o quarto ponto, o pastor me deu até 8h40, tenho 5 minutos para fechar. E o quarto ponto é a ressurreição. Nós temos que crer que Ele ressuscitou. Você crê que Ele ressuscitou? Levante sua mão. Você crê? Esse é o diferencial, viu? Porque se nós não cremos que Ele ressuscitou, em vão é a nossa fé, em vão é esse culto, em vão é tudo que nós fazemos. Por quê? Porque muitos foram crucificados. Começou com a fenícia, irmão, lá atrás, essa morte e crucificação. Inclusive, tem teólogos, professores que dizem que naquela de 70, quando Roma invade Jerusalém, toda a madeira da fenícia se acabou, porque eles fizeram para crucificar os judeus. Só pararam de crucificar os judeus naquela rebeldia de 70, depois de Cristo, que Jesus profetizou, é porque acabou a madeira. Não tinha mais madeira em lugar nenhum, eles pararam de matar, de crucificar. Muitos foram crucificados, muitos mortos. Não vou nem citar nome aqui de quantos aí que se dizem os bambambam da história. Foram mortos, sepultados, mas o osso está lá, branco, como diz a minha avó. Mas o de Jesus, o túmulo está vazio. Mas ressuscitar, só Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, e Lázaro? Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. E está lá o osso dele. Não sei se ainda existe. Mas o de Jesus não. Ressuscitar só Jesus, irmão. Se Ele não tiver ressuscitado, não faz sentido eu estar ministrando essa palavra, nós cantar. Agora, só porque Ele ressuscitou, eu posso dizer, você pode dizer, que nós somos livres para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, continuo orando por nós. Eu dou o quem é direito, pastor Elias.